Fala, galera. Vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Torcedores protestam em frente à casa de Osmar Stabile. E polícia recupera camisa furtada por torcedor no Memorial do Corinthians. E vamos acompanhar aí como está a preparação do Timão para o jogo contra o Cruzeiro, domingo, às 19h30. Vamos acompanhar aí. Assim, fazer a leitura do momento do Corinthians, dos problemas do Diniz. Então, como resultado, foi um resultado espetacular para o Corinthians. Com todos os problemas envolvendo a situação do Memphis, tinha-se até uma expectativa de que o Memphis pudesse estar relacionado para o jogo e não aconteceu nada disso, todo mundo já sabe o que acabou acontecendo. Vários jogadores desfalcados e o Corinthians não sofreu, principalmente no primeiro tempo. Foi um jogo muito igual, o Corinthians chega vivo e, para mim, eu vou um pouquinho mais além. Né? Dentro das limitações do Corinthians, dos problemas que tem o Corinthians, ele chega como favorito, Alex, para o jogo da próxima quinta-feira. Isso que eu ia falar. Acho que quem chega vivo é o Rosário. E o Corinthians chega como favorito. Né? Porque, realmente, eu esperava mais do Rosário, sobretudo jogando dentro da sua casa. Eu achei um time muito limitado, achei o Di Maria também... com uma atuação fraca, não estava inspirado, não conseguiu decidir o jogo para o time Ainda bem, dele, né? Ainda bem para o Corinthians. E o Corinthians soube levar muito bem o jogo. E méritos ainda pela garra do time em segurar o Rosário Central na casa deles com 1 a menos durante quase 20 minutos. Quando o Alan foi expulso, eu pensei, puxa vida, agora o técnico vai botar o time para cima, fez alterações para isso e o Corinthians vai ter dificuldade para se segurar. Mas conseguiu se segurar com muita vontade, com muita determinação e com uma atuação gigantesca outra vez do Gustavo Henrique, que para mim hoje é o melhor zagueiro do Brasil. E detalhe que vale acrescentar, conversei com alguns corintianos durante o dia, você sabe, corintiano tem aquela coisa e tal, e eles falaram, mesmo sem ter jogado futebol brilhante, ontem me senti representado, o corintiano falar. Por quê? Porque o Corinthians brigou, que é a característica do torcedor corintiano. A gente acabou de ver, inclusive, agora umas confusões. O Corinthians não afinou foi um jogo de entrega. O Corinthians enfrentou com todas as dificuldades. O Corinthians, na linguagem do futebol, ele ralou a bunda no chão. E saiu com o calção sujo. Para o torcedor corintiano, isso é fundamental. Além do resultado que ele joga por uma vitória aqui em casa. Então, o torcedor corintiano ontem estava, com todos os problemas que está vivendo, ficou satisfeito com o que apresentou a equipe. Claro. E o árbitro foi muito bem, tá? O André Matonte do Uruguai, personalidade, marcou o que tinha que marcar, deu o cartão quando tinha que dar, foi ao VAR num chamado absurdo, que era para um possível pênalti. O VAR ia enterrar a arbitragem dele, que é isso? E ele não, ele foi lá pro VAR, que foi chamado. Quando o VAR chama, é porque o VAR acha que tem alguma coisa. Aí ele foi lá, não, o que é isso? Isso aí não é pênalti nunca. E não foi, e ele teve personalidade de dentro da casa do Rosário, peitar o VAR, entre aspas, e não marcar o pênalti que o VAR sugeriu. E além dos lances em que ele marcou, os cartões, esse aí. Imagina, se isso aí é pênalti, eu não sei mais o que é futebol, gente. A bola toca na parte de trás da coxa do jogador do Corinthians. Depois, na mão de apoio ainda por cima. Na mão de apoio. Então, não tinha a menor possibilidade do VAR chamar, induzir o árbitro ao erro. E ontem deu saudade, Alex, dos velhos tempos, quando a gente via a arbitragem que deixava o jogo correr. Diferentemente do que acontece com a arbitragem do futebol brasileiro. Tudo parava. E só um detalhe, o Alan fez uma belíssima partida, porque ele conduzia... Né? Ele conduzia a saída de bola do Corinthians, uma saída de bola corajosa, como gosta o Diniz, mas ele fez que nem a vaca holandesa, deu 500 litros de leite. Nossa, que produção. Depois, no vacilo, chutou o balde, porque ele deixou o Corinthians numa situação complicadíssima dentro daquela partida e para a próxima, porque o Corinthians já não tem o André e ele foi peça fundamental para o Diniz. Ele, parece que falta um parafuso nesse Alan. Fez uma bela partida e uma expulsão boba, já tinha amarelado, estava buscando briga e depois fez uma entrada para levar o segundo cartão amarelo e deixou o Diniz em maus lençóis. Depois, se o Corinthians se classificar, é tudo certo, né? Eu queria tanto ver as preleções do Fernando Diniz para esses jogos, principalmente esse jogo aí, porque enfrentar esse time do Rosário lá, que é um time difícil, num estádio que a gente estava falando aqui, que também impulsa igual La Bombonera. Então, assim, eu tô ansiosa. Já que você tocou no nome do Diniz, estávamos lá, eu, o Alex, né? A nossa equipe lá na redação, e aí surgiu o papo, e aqui vale, da minha opinião, e não sei se o Alex comunga com ela, mas o que o Diniz está fazendo com esse Corinthians todo problemático, todo remedado. O Diniz, ele olha para o banco, ele vê simplesmente o banco. O banco, porque não tem ninguém para... O pessoal... Porque ele fez 3 alterações só no jogo. Mexe, e muita gente em grupos, aí o Corinthians, o Diniz precisa mexer, vai mexer como? Vai mexer como? Então, o trabalho do Diniz é realmente um trabalho muito bom.
Bom, após mais um lamentável episódio de racismo, o goleiro do Corinthians, Hugo Souza, que foi alvo de ofensas de torcedores na Argentina, fez um desabafo. Foi o jogo inteiro, não foi só ali na hora que eu reclamei, foi no aquecimento, durante todo o jogo. E a única coisa que eu posso fazer é tomar minha atitude, que é falar com o juiz, lutar contra isso de alguma forma. Infelizmente, todas as vezes que a gente vem jogar na Argentina acontece isso. Tá certo. Bom, sobre isso tudo que aconteceu com o goleiro Hugo Souza, existe algo que possa ser feito? Porque agora a equipe deveria ser punida. Pedra cantada. A gente sabe que na Argentina o torcedor, ou alguns torcedores, têm tido esse comportamento. O Hugo fez muito bem em se posicionar. Eu acho que é assim, ó, a postura do Di Maria acho interessante. Tem que denunciar, né? Então, o Hugo, ele se manifestou, isso é importante. A arbitragem cumpriu o protocolo e nada podia fazer naquele momento de forma diferente. Só se repetisse, né, Alex? Porque foi anunciado no alto-falante que se tivesse mais alguma situação, o jogo seria paralisado. Mas é muito triste tudo isso, né? É uma coisa que não acontece só na Argentina, né? Nos outros países sul-americanos também, Uruguai, Paraguai, é algo cultural deles e que precisa mudar. Alguma coisa realmente precisa ser feita com uma severidade maior para poder ver se um dia isso para. Mas eu tenho dificuldade de aceitar isso. Bom, vamos abrir o nosso giro de repórteres, vamos lá? Vamos chamar agora o Marcelo Baseggio novamente e ele vai trazer a palavra do técnico Fernando Diniz sobre o atacante Memphis Depay. Tá contigo. É isso, Michele. O Fernando Diniz, que deu algumas entrevistas recentes dizendo que faltavam poucos detalhes para Memphis Depay renovar o seu contrato com o Corinthians. E apesar do bom resultado conquistado ontem na Argentina pela Copa Libertadores, o treinador, obviamente, foi questionado e muito sobre o jogador holandês e ele não escondeu a frustração de não poder seguir trabalhando com Memphis Depay. Os dois trabalharam poucos dias juntos, então vamos conferir o que Fernando Diniz falou sobre o tema. Acho que todo mundo sentiu que estava aqui, do departamento de futebol, desde o Marcelo, que é o nosso diretor, o Júlio e todos os jogadores, porque o Memphis ficou 2 anos aqui, além dos títulos, ele criou relações com todo mundo. Então, e todo mundo meio que estava esperando e certo que daí a gente até viria para a viagem. Né? Então teve a frustração, mas ao mesmo tempo, quando acontece um negócio que foge do nosso controle, a gente teve que se unir mais para poder fazer o jogo que a gente fez. Tá aí as palavras do técnico Fernando Diniz, lembrando. Há alguns boatos que surgiram recentemente sobre a possibilidade de uma reviravolta nessa história e Memphis Depay, no final das contas, renovar o seu contrato com o Corinthians. O que nós sabemos, o Corinthians não está disposto a voltar atrás, não é algo que passa pela cabeça do presidente Osmar Stabile. Agora, se o Memphis Depay abrir mão de muitas das coisas que ele vinha pedindo ao clube, o Corinthians pode sim repensar e aceitar renovar em novos termos, mas com os termos que vinham sendo negociados, não há qualquer chance de Memphis seguir no timão. Michele. Agora, não renovou com o Memphis e você vê que o zum e a insatisfação vai continuar. Igual o Neymar, agora a Copa de 2030, pela madrugada. E aí, eu acho tão chato para os atletas que estão lá trabalhando todo dia, acabaram de conseguir praticamente uma vitória, só de não perder para o Rosário Central lá. Bom, sobre a questão Memphis Depay, Garrafa. Então, sabe por que isso está acontecendo? Por quê? Não tem outro nome tão grande quanto porque o presidente do Corinthians se esconde, a diretoria do Corinthians tem se escondido. É verdade, deveria vir a prometeram uma entrevista coletiva sobre esse tema. Acho que pro ano que vem, né? Esperar o jogo. Gente, surgiu um buchicho, você apaga o incêndio com água, simplesmente. Informação. O presidente é a melhor coisa. evita a especulação. Transparência. Né? Transparência. Chega, gente, o que vocês estão falando aí não faz nenhum sentido ou faz algum sentido. O presidente Osmar Stabile, que eu fiz alguns elogios no início da gestão, e por merecimento, porque ele pegou uma bomba. Ele começou a sanear os problemas. Foi saneando e tal. Mas agora essa insegurança de decisão, o Corinthians precisa de um presidente com pulso firme. Ficar cedendo as pressões. Não é? Então, o presidente, o senhor tem que ir nas suas convicções. Ou o Memphis é melhor para o Corinthians ficar ou não, ouvir os parceiros faz parte.
mas a decisão tem que ser tomada e acabar com qualquer tipo de especulação. Zum. Esse zum, não é? Mas não. Será que o presidente está esperando para ver o que acontece e tal? Você vai ter uma manifestação fiel. Enfim, eu acho muito ruim para o Corinthians. Eu gostei da personalidade do Fernando Diniz, que não se esquivou a pergunta e ele respondeu, não, para mim realmente fui pego de surpresa, foi uma decepção. No Intramuros a gente tinha informação de que já estava tudo certo. Foi transparente, né, Podia Alex? contar com ele para o jogo, inclusive, ele não sabia se ia jogar ou não, mas poderia existir a possibilidade dele ter jogado ontem. Então, de repente, de um negócio que estava tudo certo, passou a algo que pode gerar, inclusive, um transtorno muito maior para o próprio Corinthians, né? Eu já falei aqui que eu não renovaria com o Memphis, mas isso, se tivesse acontecido um processo desde lá de trás, antes de acabar o contrato no dia 31 de julho, conversar, fazer um bom acordo, o Memphis iria entender a situação do clube, mas não. Fez o cara vir da Europa para cá, realizou exames médicos, acertou verbalmente o contrato, um cedeu daqui, o outro cedeu dali. Quando estava tudo acertado, faltava só assinatura, o presidente vai e fala que não vai mais renovar. Então, realmente, não dá para entender. E ainda sobre o Diniz, Michele, se você me permite acrescentar, essa sinceridade que o Diniz levou ontem na entrevista coletiva, eu penso ser muito fundamental, porque seria interessante mesmo o Corinthians praticamente sem peças, né? O Corinthians é uma colcha de retalhos hoje no seu time, com jogadores machucados, lesionados, jogadores suspensos. O Diniz vai arrancando leite de pedra. Eu imagino, esquece a parte financeira, o Memphis Depay nas mãos do Diniz. Eu fico curioso para ver como esse Corinthians ia se comportar. Ele queria muito, né? Memphis, Garro e Yuri, né, que já tiveram uma boa participação, mas nas mãos do Diniz ninguém viu. E olha, a nossa enquete do dia gerou um debate. Bom, o repórter Marcelo Bazeggio está de volta com os bastidores agitados do Corinthians. O que aconteceu, Bazeggio? Olha, Michele, depois da não renovação do contrato de Memphis Depay, a pressão sobre a gestão de Osmar Stabile no Corinthians vem crescendo cada vez mais. E na madrugada de quinta para sexta-feira, um grupo de torcedores chamado Pichadores da Fiel estendeu faixas em frente à casa do presidente Osmar Stabile, protestando contra o seu mandato. Entre as frases presentes nas faixas estavam "acabou a paz" e "interdição judicial já, fora ratos". O Corinthians é alvo de inquéritos do Ministério Público, possui dívidas com o elenco, direitos de imagem e também premiação, além de 3 transferbans ativos pelo não pagamento de valores relacionados às últimas transferências que foram concretizadas no clube. Outra coisa que chamou bastante atenção ontem foi o furto de uma camisa de Yuri Alberto no Memorial de Conquistas aqui do Parque São Jorge. Um torcedor adquiriu um ingresso por volta das 2 da tarde e uma das câmeras de segurança do local flagrou esse torcedor furtando a camisa do Yuri Alberto, colocando dentro de uma mochila. Depois esse torcedor foi embora. O Corinthians registrou o caso no 52º Distrito Policial. A Polícia Civil estava investigando e já conseguiu recuperar a camisa. A camisa já está de volta ao Corinthians. Já já a gente traz mais informações do Timão, Michele. Ai, que bom, né, que a camisa foi recuperada. Não pode, né, furtar a camisa do Yuri Alberto. Fala, e Absurdo. É a situação do O Corinthians. cara desmiolado, né? Como é que ele entra no museu de um clube e rouba uma camisa? O cara tem noção do quê, né? E olha, tem que ter um reforço na segurança, né? Porque foi um furto de uma camisa, olha lá, camisa recuperada. Ufa. Mas poderia ser uma coisa pior, sabe? Enfim. Bazeggio, o Corinthians tem jogo no domingo e eu quero saber como que o Diniz deve colocar essa equipe dentro de campo. É isso, Michele. É hora de virar a chave, porque o Corinthians recebe o Cruzeiro domingo, 7h30 da noite, na Neoquímica Arena, pelo Campeonato Brasileiro. E trata-se de um confronto direto pelas primeiras colocações da tabela, porque o Timão é o 7º colocado com 32 pontos e o Cruzeiro aparece em 5º com 33 pontos, apenas um pontinho na frente. O Corinthians tem a chance de entrar na zona de classificação para a próxima Libertadores. O grande problema é que no meio de semana o Timão tem o jogo mais importante do ano contra o Rosário Central e o Cruzeiro
também tem uma parada duríssima contra o Flamengo no Maracanã, também pela Libertadores. Então, há a possibilidade de as duas equipes irem a campo com uma formação alternativa, mesmo se tratando de um jogo importante, um confronto direto pelas primeiras colocações da tabela. Ainda mais pelo lado do Corinthians, porque o técnico Fernando Diniz vem tendo de lidar com muitos desfalques, sobretudo no ataque. Não tem Yuri Alberto, não tem Zacarias Labiá, não tem Vitinho, não tem Kaique, Memphis Depay não renovou, então a tendência é que o Corinthians preserve sim os seus principais nomes, o Cruzeiro também pode fazer o mesmo, mas independentemente das formações escolhidas pelos treinadores, a tendência é de um jogão na Neoquímica Arena domingo, viu, Michele? Ô, Basejo, há alguma possibilidade do Yuri Alberto estar em campo contra o Cruzeiro? Não, na quinta. Na quinta? Na outra semana? Olha, pelo que nos foi passado, para essa partida contra o Cruzeiro, não há chances. Mas é aquilo, o departamento médico vai avaliando dia após dia para saber como que é o grau de evolução do atleta. Muito obrigada. Bom, agora tá difícil, mas para a semana que vem vai tendo que ir avaliando dia a dia. Até porque o Yuri Alberto é um atleta que tem surpreendido a todos nas suas recuperações, né? São algumas lesões, ele se recupera de forma rápida e seria fundamental para a próxima quinta-feira. Agora, no domingo, o Corinthians tem uma parada indigesta em casa, com todos os problemas que o Bassege falou, mas tem esse alento aí do Cruzeiro também vir com uma equipe talvez desfigurada em função da Libertadores. Deve vir com o time misto, Cruzeiro sim, e o Corinthians não tem muito o que mudar, né? Qual que é o time misto do Corinthians ou reserva? Talvez não tenham 11 jogadores para entrar em campo. Tem o Guinegão. Então, alguns terão que fazer esforço aí para jogar também domingo. Vamos ver. Está chegando a hora. Osmar Stabile, o presidente do Corinthians, teve o portão de sua casa utilizado como palco de protesto. Na madrugada de quinta para sexta-feira, desafetos do dirigente estenderam faixas pedindo sua saída do clube. As mensagens, assinadas pelo coletivo Pichadores da Fiel, PDF, pediram intervenção judicial no Corinthians e informavam que acabou a paz no clube paulista. O momento é de forte pressão no presidente do Corinthians. Na última terça-feira, Stabile decidiu não renovar o contrato de Memphis Depay depois de meses de negociação. O holandês se sentiu ofendido com a condução do caso e prometeu buscar as medidas cabíveis para receber os 42 milhões a que tem direito. Atualmente, com juros, multa e correção monetária, o valor está na casa dos 77 milhões. O staff do jogador também estuda a possibilidade de acionar a justiça, cobrando a execução da multa rescisória do contrato não assinado, no valor de 20 milhões de dólares, cerca de 103 milhões na cotação atual. Embora o presidente do Corinthians tenha dito que a decisão se baseou em aspectos financeiros, seus desafetos apontam interferência política de conselheiros e associados influentes do Parque São Jorge como real motivo pela não renovação. Em meio a isso, o clube possui 3 transfer bans ativos, endividamento de mais de 2,7 bilhões e é alvo de inquéritos conduzidos pelo Ministério Público.